Bem, nós voltamos para o Monte Sião, porque nós já estivemos no cenáculo, onde Jesus tomou a ceia e saiu e foi lá para o Getsemane, onde ele foi preso pelos romanos. Preso lá, ele é trazido para aqui, o Monte Sião novamente, mas agora para este lugar, que hoje chama-se Igreja do Galicanto, que é de uma ordem católica chamada Ascensionistas. Bem, nesse lugar Jesus vai ficar preso a última noite que antecedeu a sua crucificação. Daqui ele é levado a Pilatos, lá no palácio de Herodes. Aqui está a cela em que ele ficou nessa noite que antecedeu a sua crucificação. Então nós vamos entrar agora para conhecer e falar um pouco sobre este evento, a prisão de Jesus aqui no Monte Sião, que é conhecido, que é uma igreja que protege essa prisão, que chama Igreja do Galicanto. Vamos conhecer. Vamos entrar pela igreja, porque a igreja em si, ela é muito bonita, né? Isso não é um filme religioso, nem um canal religioso, mas é uma igreja muito bonita. Você vê, aqui tem Pedro, né? Aqui tem Jesus e parece que Pedro está negando Jesus aqui, né? Então vamos conhecer essa história. Você vê um galinho aqui, né? O galo canta e Pedro está negando Jesus. Então vamos entrar aqui. A meu ver, essa é a igreja mais bonita da Terra Santa. A mais linda, mais bem construída. Ela é cheia de vitrais, né, e motivos religiosos, né? É uma bela igreja. Chama a Igreja do Galicanto. Galicanto é onde o galo cantou, porque foi aqui nesse lugar que o galo cantou e Pedro negou Jesus 3 vezes. Vamos descer na parte de baixo agora, porque nós temos pouco tempo para fazer o nosso trabalho aqui. Nós vamos descendo até atingir o subsolo, o subterrâneo, vamos dizer assim, do lugar que é um lugar que morava há 2000 anos atrás, um sujeito muito importante em Jerusalém. E para a casa desse sujeito importante é que Jesus foi trazido preso. Há uma tradição. Aqui nós estamos nas dependências da casa de Caifás. Tá? Tudo que está acima aqui é moderno, mas aqui está as dependências, ali fora estão as ruínas que nós vamos ver, da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote da época de Jesus. Aqui nós temos um tanque que eu vou explicar sobre ele. Mas para explicar sobre ele, primeiro é preciso descer lá, para entender melhor o que eu vou dizer. Note que nós estamos descendo no subterrâneo, no subsolo. São pedras. Pedras. Bem, aqui a acústica é muito bom e aqui é fresquinha. Parece estar no ar-condicionado, porque você está, né, no fundo aqui e é tudo pedra. Então, o que aconteceu nesse lugar aqui? A tradição oral coloca Jesus preso aqui, neste lugar, na casa de Caifás. Então, quando ele é trazido lá do Getsemane, ele vem preso pelos romanos para a casa de Caifás, onde estava o Sinédrio reunido, o Conselho Religioso de Israel estava reunido para julgar o caso de Jesus. O Sinédrio não tinha poder de polícia, não tinha poder de julgamento, mas tinha poder de julgamento religioso. Né? A parte política era com os romanos, a parte religiosa era com os judeus. Ou seja, a parte política, aquilo que Jesus falava que era o rei dos judeus, não, ele não falava. Ele, quando perguntado se ele era o rei dos judeus, ele disse, tu o dizes. Então, isso interessava para os romanos, é a parte política. A parte religiosa de Jesus Deus, quando perguntaram quem é você, ele, né, vai dizer, eu sou. Os judeus que são religiosos vão entender que ele estava se comparando ao eu sou de Êxodo, ou seja, ele era Deus. Então os judeus não aceitavam isso e por isso que ele é trazido até aqui e vai ser então questionado pelos judeus, quando ele vai dizer então que eu sou. A parte política com os romanos e a parte religiosa com os judeus.
Então a tradição vai colocar ele aqui como sendo abaixado por esse buraco aqui, que nós vamos mostrar esse buraco para você. De alguma forma o Edu vai fazer uma mágica aí e vai conseguir mostrar essa abertura para você. Bem, mas ela não é muito importante. Por que ela não é muito importante? Porque, na realidade, isso aqui não existia há 2000 anos atrás. Não existia há 2000 anos atrás. O que existia aqui há 2000 anos atrás era estas duas aberturas que nós estamos vendo aqui, que era a entrada e a saída de uma mikve. É um tanque de purificação de judeus. Mas olha a profundidade que tem isso aqui. 3 metros, tem 1 metro. Eu com a mão estendida não alcanço lá. Então deve ter uns 3 metros, 2,5 metros de profundidade. Uma mikve não tem essa profundidade. Então, a luz está muito ruim aqui, mas tem uma marcação na rocha aqui, olha. Está muito ruim aqui, mas tem uma marcação na rocha aqui, que era a altura da mikve de 2000 anos atrás, da época de Jesus. Ou seja, até aqui, nesse ponto, tinha água. Era onde os judeus entravam para fazer a sua purificação diária. Era uma mikve na casa do sumo sacerdote Caifás. Aí você fala, mas por que tem essa profundidade aqui? E falam que Jesus ficou preso aí. Bem, essa profundidade daqui para baixo, quem fizeram foram os bizantinos do século IV, que transformaram isso aqui num tanque de água para abastecimento, água de chuva. Então eles aprofundaram a mikve para transformar num tanque de água para abastecimento, certo? E então é uma tradição equivocada colocar o local de prisão de Jesus aqui nesse lugar. Ainda fala que ele estava ali amarrado pelos braços, assim, debaixo dos braços, e ficava na ponta dos pés, como sofrimento. Não tem inscrição sobre isso, na Bíblia não fala sobre isso. É uma tradição, não sabe-se de onde que vem, mas toda tradição errada que surge, sempre surge dos franciscanos, que ganharam a primazia da Terra Santa, que controlou a chave da Terra Santa em 1200 e pouco. Então agora sabemos que isso aqui não foi a sala de Jesus, e tem estudos que comprovam isso. Eu não estou falando isso de mim mesmo. Eu mesmo estudei aqui nesse lugar com o grande professor Meiron, Yael Meiron, um grande arqueólogo. Eu estudei com ele aqui. Então daqui para baixo é acréscimo dos bizantinos do século IV. Portanto, na época de Jesus, isso aqui não existia. Bom, Carlos, mas se isso aqui não existia, meu amigo, como é que fica então a prisão de Jesus, que foi na casa de Caifás? Então vou te mostrar a prisão onde Jesus ficou. Vamos lá, é aqui mesmo do outro lado. Então agora, aqui na parte de cima você pode ver que realmente era uma mikve, porque você vê as escadas, de um lado descia impuro, banhava na água e saía do outro lado já purificado, né? Nessa profundidade que está hoje, é impossível acontecer isso. E ali está aquele buraco que nós vimos na parte de baixo, que, segundo eu apurei, esse buraco era o que fazia com que os bizantinos deixassem água de chuva, que por uma canaleta vinha e caía dentro do poço para encher de água, né? Aquela abertura que nós entramos lá não existia, é uma abertura quebrada na rocha para ter acesso aqui. Essa escada não existia, aquela do fundo, né? Só existia o poço, a água de abastecimento caía por aí. Agora, descendo aqui, esse complexo, nós vamos ver, aqui era a cela dos presos religiosos, dos presos do Sinédrio, não dos romanos, mas do Sinédrio, dos religiosos de Israel, por algum motivo qualquer, ficariam presos aqui. Então, atrás dessa parede aqui, nós podemos ver correias. Lá na parede também, lá, olha, correias. Eles fazem furo na parede, na pedra, e colocam correias. Era aqui que os prisioneiros ficavam amarrados. Por um tempo, né? Amarravam pelas mãos, ficavam assim, amarrados. Você pode ver que aqui também tem. Aqui também tem. Claro que essas correias não é daquela época, foram colocadas para ver que essas aberturas na rocha aqui, olha, né? Abertura na rocha, furavam a rocha, vazavam ela de um lado para o outro,
em cima também, era para amarrar os prisioneiros. Né? Então tem vários aqui, olha, do outro lado também. Até esse vidro aqui não estava, gente, olha aqui. Esse vidro aqui não é daquela época não, tá? Esse vidro foi colocado recentemente, não é daquela época não. Naquela época essa parede tudo original aqui. E você vem aqui, como você não acha aqui furo na parede, você logo deduz que a cela era essa parte aí. E aqui ficavam os carcereiros, porque não tem furo nenhum para demonstrar que prisioneiros ficavam presos nesse lugar aqui. A não ser nessa parede do fundo aí e nas vigas e nas colunas. Então os carcereiros ficavam aqui, é provável que essa porta tinha uma grade de ferro. Então, simplificando, hoje o entendimento da arqueologia não coloca a prisão de Jesus na última noite que antecedeu a sua crucificação naquele poço ali. Infelizmente, todos os grupos de turistas que vêm aqui vai lá dentro e o guia conta essa história que foi lá. Mas novos estudos, e eu estudei com Eyal Meiron, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que realmente agora está provado que não foi ali, é aqui que era a cela da casa de Caifás. E se Jesus foi trazido do Getsemane para a casa de Caifás preso, e aquilo foi sabatinado pelo Sinédrio, porque queria saber se ele era o Filho de Deus, só pode ter ficado preso aqui neste lugar. Lembrando que havia, entre aspas, dois problemas com Jesus. Um com os romanos e o outro com os judeus religiosos, o outro com o sumo sacerdote Caifás. Com os romanos era a parte política, se tu é o rei dos judeus, porque o rei dos judeus, sou eu, Herodes. Agora, os judeus querem saber se ele é o Messias, por isso que vem sabatinar ele aqui, nesse lugar. Eu não vou entrar em parte religiosa, em parte dogmática, só contando o contexto da história e os lugares dos acontecimentos. Cada um, aí na sua maneira de ver e interpretar, vai procurar ali no Novo Testamento fazer a leitura sobre a prisão de Jesus e quando ele vai à casa de Caifás, quando o galo canta 3 vezes. Então esse é o lugar da prisão de Jesus aqui em Jerusalém. Vamos agora na parte de fora, nós entender um pouco mais dessa questão. Então, daqui, Jesus, depois de que ele passa por tudo isto, fica a noite toda sendo sabatinado, na parte da manhã ele é levado então à fortaleza de Herodes, não à fortaleza de Antônia, mas à fortaleza de Herodes, onde estava Pilatos, e lá ele é apresentado a Pilatos. E ele sai daqui por essas escadas aqui, olha, que são originais de 2000 anos atrás. Por isso que ela está fechada, não se pode pisar nela. Essas escadas são originais. Por essas escadas, Jesus desceu. Aliás, Jesus subiu preso por essas escadas, vindo lá do Getsemane. E aí eu vou apontar aqui para vocês terem uma ideia de onde nós estivemos. Então, nesse rumo aqui, né, está o Getsemane. Então ele vem de lá preso pelos romanos, sobe por essas escadas aqui preso e vem até a casa de Caifás. Então ele passa a noite toda aqui, sendo sabatinado pelo Sinédrio, sendo esbofeteado pelo Sinédrio. Ele passa a noite toda aqui e de manhã cedo ele desce novamente por estas escadas, mas agora ele vai ser levado ao palácio de Herodes, onde está Pilatos. Não a fortaleza da Antônia, mas ao palácio de Herodes, onde está Pilatos. Então, ele desceu por aqui, preso, para ser levado até próximo ali onde hoje é o portão de Jaffa, onde está o palácio de Herodes. Bem, e como nós sabemos que estas ruínas que tem aqui, são as ruínas do que foi a casa de Pilatos, que era o sumo sacerdote da época de Jesus. Pelas escavações que se seguiram aqui, segundo Eyal Meiron, foi descoberto uma plaquinha de barro escrito Corban. Corban era uma oferta que você dava ao templo por qualquer motivo, por um sacrifício, espontaneamente.
por qualquer motivo. Então tinha o Corban, que você poderia dar ao templo. E aqui tinha uma plaquinha escrito Corban, o que leva a pensar que só poderia morar aqui um sumo sacerdote. E falando de 2000 anos atrás, chegou-se ao entendimento que realmente hoje se sabe que são as dependências da casa de Caifás. Então hoje a gente sabe que ele ficou aqui preso, antes de ser levado a Pilatos, e desceu por estas escadas que está proibida de pisar nelas hoje, passou pelo Vale do Cedron e foi até o palácio de Herodes. No século IV chegaram os bizantinos cristãos, os romanos convertidos ao cristianismo, né? Construíram uma igreja no século IV, que aqui são restos desta igreja, justamente em cima dos restos da casa de Caifás. Mais uma prova de que realmente essa foi a casa de Caifás. Aqui nós temos uma figura interessante. Enquanto Jesus está preso lá dentro, sendo sabatinado, inquirido pelo Sinédrio, que é o conselho religioso de Israel, sobre se ele era Deus ou não, Pedro estava aqui fora. Não só ele, mas várias pessoas estavam aqui fora, sabendo o que estava se passando lá dentro. E eles estão aquentando ao fogo, a fogueirinha aqui, porque era inverno à época. E chega uma menina e pergunta para Pedro: você é um deles? Pedro fala: não. Novamente ela pergunta: você é um deles? Não sou um deles. Olha ele negando aqui, ó. De quem está pose e de quem está negando, de quem está mentindo. Não. E pela terceira vez ela vai perguntar: tu é um deles? Porque a tua fala te denuncia. Aí ele escutou o galo cantar. Então Pedro lembrou da frase de Jesus antes, quando Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando o galo cantou, ele lembrou. E ele foi chorar, né? Muito depois disso. Mas por que a menina falou, a tua fala te denuncia? É interessante essa parte, né? Ela chega para ele e dá um checkmate no Pedro, que o Pedro estava negando. Pedro estava negando. Então a menina dá um checkmate em Pedro. Pedro, a tua fala te denuncia que você é um deles. Ora, como pode ser isto? É muito simples. Quando os nossos irmãos do norte, os nordestinos, vêm para São Paulo, você logo não identifica ao conversar com ele que ele é um nordestino ou é um baiano, porque tem um sotaque diferente. Pois é, Pedro era nordestino, Pedro era do norte, era da Galileia. Ele tinha um sotaque diferente, um sotaque não cosmopolita aqui de Jerusalém, mas um sotaque que identificava ele, talvez com o mesmo sotaque que Jesus tinha, que era da Galileia também. Então por isso que a menina falou, a tua fala te denuncia. Pedro era nordestino, era do norte, por isso logo foi identificado. E Pedro, arrependido, saiu daqui e foi chorar. Aqui nós temos duas representações, né, de Jesus saindo lá do cenáculo e descendo por essas escadas, que era o caminho do Monte Sião para o Monte das Oliveiras. Esse era o caminho natural, essas pedras eram o caminho natural. Então mostra ele descendo do cenáculo com a tocha na mão, porque era a noite, uma tocha na mão dele, né? Outra tocha porque era a noite. Então ele estava indo para o Getsemane fazer a oração. E a outra gravura vai mostrar ele agora, que foi preso lá no Getsemane, subindo a mesma escada, que era o caminho natural para chegar ao Monte Sião, mas agora preso pelos romanos e sendo chicoteado. E também era noite, porque tem um lá com uma tocha na mão. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse passeio. Nos deram 1 hora para fazer essa filmagem aqui dentro e nós tivemos que correr em 1 hora para filmar, fazer para você esse documentário. Espero que você tenha gostado e se você gostou, por favor, por gentileza, deixa a sua inscrição aí, porque isso ajuda eu a entender que tudo está legal e devo continuar fazendo cada vez mais conteúdo bacana para você, ok?